Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 24 de setembro. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum e com muita alegria vamos juntos meditar a palavra do Senhor, meditar aquilo que o Senhor quer nos dizer, rezar e fazer ao máximo para colocar aquilo que o Senhor nos ensina em prática como direcionamento para a nossa vida. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Vamos juntos, vamos meditar, vamos juntos ouvir o Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida, que a sua palavra nos conduza. Então, nesse início deste programa, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que possa vir sobre nossos corações, possa vir sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, possa vir sobre todas as partes da nossa vida, para que esta palavra que o Senhor nos diz seja aquilo que nos direciona. Então, pela intercessão da Virgem Maria, invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A reflexão de hoje, a qual vamos meditar, a qual vamos rezar um pouco em cima, está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 43 ao versículo 45. Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. E eles, porém, não entendiam essa palavra, e era-lhes obscuro, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de São Lucas, do versículo 44 ao 45, é o trecho do segundo anúncio da paixão de Jesus Cristo. E é interessante que ele diz: gravai nos vossos corações estas palavras. Ou seja, Jesus fala algo para que seja enraizado no coração, sendo o seu segundo anúncio da sua paixão, ou seja, é aquilo que basicamente é o sustento da nossa fé. É o maior ensinamento de Jesus que ele nos dá, anunciando a sua paixão, a capacidade de alcançarmos a vida eterna. É aquilo que sustenta a nossa fé, é aquilo que é a motivação das nossas ações, dos segmentos dos mandamentos, dos segmentos dos ensinamentos de Jesus, né? Seguir na raiz, na radicalidade dos ensinamentos. Essa é a grande motivação que temos na nossa vida, é poder alcançar a vida eterna. Para alcançar a vida eterna, passamos pela cruz, passamos pela paixão, passamos pela morte, para alcançarmos a vida eterna. É preciso passarmos pela doação, pelo sacrifício. E aqui Jesus fala num tom de autoridade: gravai nos vossos corações estas palavras. Ou seja, é algo que deve ser concretizado, deve ser enraizado, deve ser fixado profundamente nos corações dos discípulos e hoje nos nossos corações.
Isso deve ser tão profundamente fixado em nós, que nada seja capaz de arrancar, que nada seja capaz de tirar. É isso que, antes do Senhor fazer o anúncio da sua segunda paixão, Ele quer nos dizer, Ele quer nos falar. Gravai bem estas palavras. E daqui a gente pode tirar a certeza do valor desta palavra, do significado desta palavra, que o Senhor vai dizer. Que o Senhor vai dizer na sequência, gravai bem estas palavras. Quando queremos que algo seja bem ouvido, tenha uma atenção maior, quando queremos dizer algo e queremos que aqueles que estão ouvindo tenham uma atenção maior, então a gente dá essa ênfase, Usa-se algumas frases, algumas afirmações. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Preste bem atenção nisso. Guarde bem isso no seu coração. Então é uma maneira da gente dar uma ênfase. E Jesus mostra o valor, o significado disso que Ele vai dizer. Gravai bem estas palavras no vosso coração. Meu irmão, minha irmã, aqui Jesus dá um grande ensinamento para nós e por isso Ele, antes de dizer, ele chama a atenção. Nesses 2 versículos, Jesus primeiro ele chama a atenção. Ele é como se Ele dissesse, para tudo agora e preste atenção no que eu vou dizer. Preste bem atenção com os ouvidos, com o coração, no que eu vou dizer. E aí Ele faz o segundo anúncio da sua paixão. O primeiro anúncio da sua paixão, Jesus faz na confissão, na profissão de fé de São Pedro. Quando ele pergunta aos discípulos, quem dizem que eu sou? E aí inúmeros exemplos dizem que és Elias, que és João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí São Pedro diz com total confiança, com total certeza, tu és Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E ali Jesus, em seguida, Ele faz pela primeira vez o anúncio da sua paixão, que é preciso que o Filho do Homem seja entregue. E os discípulos ficam sem entender. E neste segundo anúncio, mais uma vez, os apóstolos ficam sem entender o que Jesus quer dizer. O que Ele quer dizer quando Ele diz o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Ou seja, o Filho do Homem, Ele que se diz, eu que sou o Filho do Homem, eu devo ser entregue nas mãos dos homens. Eles não compreendem. Eles não entendem. Primeiro, Jesus chama a atenção dos apóstolos. Gravai no seu coração isso que eu vou dizer. Ou seja, é importante isso que eu vou dizer. É muito importante. Isso deve ser gravado nos seus corações. Vocês não devem se esquecer jamais disso. O Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos homens. E eles ficam sem entender. Mas ao mesmo tempo que eles ficam sem entender, também têm medo de questionar. Eles, porém, não entendiam essas palavras. Eram-lhe obscuras, de modo que não alcançaram o seu sentido. E tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Ficavam com a dúvida em seus corações. Mas tinham medo de questionar a Jesus. Talvez num medo de parecer não acreditar. De parecer que se questionasse Jesus, de alguma certa forma, diriam a ele que não é verdade o que ele diz. Então, tinham medo de questionar Jesus. Tinham medo de dizer a Jesus, de dizer que não entendiam. Isso já no seu segundo anúncio. E talvez se formos parar para pensar, na época dos discípulos, dos apóstolos, talvez seria muito mais difícil compreender esta fala de Jesus e até mesmo crer
Não só nesta fala, né, principalmente nesta fala, mas em tudo que Jesus ensinava. Porque hoje, olhando para a nossa realidade hoje, temos muitos exemplos na vida dos santos, nos ensinamentos da igreja, daquilo que Jesus diz, daquilo que Jesus ensinava. Então é possível ver na prática, na vida dos santos, até mesmo esta fala de Jesus. Mas e para os apóstolos? No momento em que Jesus faz esta fala, para onde eles iam olhar? A exemplo de quem olhariam? Para ver um exemplo na prática disso que Jesus estava dizendo. Então é algo que ficou não muito claro para eles. Mas só que também não era o tempo de compreender claramente aquilo que Jesus estava dizendo. Porque aos pés da cruz, quando Jesus de fato foi entregue, quando Jesus foi flagelado, quando Jesus carregou a cruz, quando Jesus foi crucificado, ficou apenas o apóstolo São João aos pés da cruz. Ficou apenas ele lá. Apenas João ficou aos pés da cruz, vendo o sofrimento diretamente. Se Jesus falasse claramente, se Jesus desse detalhes de como seria, talvez os apóstolos não ficassem. Talvez isso poderia assustá-los. E talvez seria demais. Por isso Jesus vai dizendo passo a passo. Por isso Jesus vai indo passo a passo, anunciando a sua paixão. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, deste sábado, 24 de setembro. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, nos versículos 44 e 45, Jesus nos fala, anuncia pela segunda vez a sua paixão para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E em 2 versículos o Senhor nos fala muito profundamente. O primeiro ele dá uma ênfase daquilo que é o que ele vai dizer, né? Primeiro ele chama a atenção, tanto que ele diz: gravai nos vossos corações estas palavras. De maneira a dizer a importância daquilo que ele vai dizer. E aí ele diz: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. E no segundo versículo mostra a reação dos apóstolos ao ouvirem aquele anúncio
da paixão de Jesus. Ficam sem entender, sem compreender o que Jesus quer dizer, que o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. O que quer dizer esta expressão? E ficam também com medo de questionar a Jesus. O que ele quer dizer com isso? O que ele está querendo dizer? Já era a segunda vez que Jesus falava aos seus apóstolos da sua paixão. A segunda vez que Jesus fala com eles. Fala que o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. E eles têm as mesmas reações de não entender, de não compreender. E o que vemos é que, de fato, os apóstolos, eles compreendem esta fala de Jesus, esta expressão de Jesus, somente quando Jesus é crucificado. Somente quando Jesus é preso, é julgado, é flagelado, é crucificado, que eles vão entender o que Jesus estava querendo dizer antes. E é curioso pensarmos que quando Jesus foi crucificado, apenas João, dos seus apóstolos, ficou aos pés da cruz. Apenas João acompanhou a flagelação de Jesus, ele carregando a cruz e sendo crucificado. Talvez se antes Jesus dissesse detalhadamente como seria, talvez poderiam assustar os seus apóstolos, poderiam assustá-los, e talvez nem João permaneceria. Na nossa vida, meu irmão, minha irmã, as coisas que devemos compreender ou que devemos viver, Jesus vai nos mostrando passo a passo. Jesus vai nos falando passo a passo. Vai nos mostrando. Porque talvez se ele dissesse tudo de uma vez, o que ele quer e o que será da nossa vida, talvez não sejamos capazes de ir até o final. Talvez isso possa nos assustar. Conforme vamos caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, a nossa fé vai se tornando mais enraizada, vai se tornando mais forte. Diante de um discurso do pão da vida, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, sou o pão vivo descido do céu, aquilo já assusta os discípulos e muitos deixam de segui-lo. Assustam até mesmo os apóstolos, que Jesus chega a questioná-los. Queres vocês também irem? Mas eles têm em seus corações a certeza, aonde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Diante de um discurso, eles assustam. Então talvez, se Jesus contasse detalhadamente, e se eles, neste momento, compreendessem por inteiro aquilo que seria essa fala de Jesus, o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens, talvez eles não permaneceriam. Talvez seriam demais para eles compreender naquele momento, para eles entender e viver até o final. Por isso, somente na cruz eles compreendem esta fala de Jesus. E constantemente o Senhor nos ensina, o Senhor nos fala. Após o seu primeiro anúncio da sua paixão, na sequência do Evangelho, Jesus fala da renúncia, de renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nesses trechos, quando Jesus anuncia a sua paixão, fala que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Jesus está também anunciando o verdadeiro amor. Jesus está anunciando para nós como deve ser de fato amar. A livre decisão do coração. De renunciar a si mesmo, de se doar pelos seus, por aqueles que Deus confia. De pensar menos em si, muito menos em si, mas pensar num bem comum. Pensar muito menos na própria vontade e importar muito mais com o bem para todos, com o bem com todos, olhar a realidade de todos e pensar no bem comum. Isso às vezes nem se trata tanto de coisas
de necessariamente coisas materiais, mas muito mais coisas espirituais. Jesus, quando ele certa vez se encontra com a multidão e já cansado, né, pois havia enviado em missão os seus discípulos. Quando eles enviam em missão e ao retornarem, tanto Jesus, os seus discípulos ali cansados, procurando lugar para descansar. Quando chega ao outro lado da margem, então encontra-se com uma multidão que ele olha e sente compaixão, como ovelhas sem pastor. Então ele se compadece e ao invés do descanso, então ele é pastor na vida daquelas ovelhas. Ele não pensa naquilo que seria bom para si, mas pensa no que seria bom para todos. Aquele povo que com tamanha sede correu ao encontro dele, então ele se colocou disponível. Então ele anunciou, ele falou, ele com gestos, dessa vez não com palavras como ele diz aqui, mas com gestos, ele anuncia a sua paixão. Ele anuncia o verdadeiro amor. E assim como ele anuncia diariamente para nós, dizendo que há rebanhos sem pastores, há muitas ovelhas sem pastor, e essas ovelhas nós devemos nos gastar, talvez até o último suspiro, para que estas ovelhas se encontrem com o verdadeiro pastor. Abrir mão até mesmo de um momento de descanso que vá satisfazer o nosso físico, que vá preencher o nosso físico, para se desgastar pelo reino de Deus, se desgastar anunciando o verdadeiro amor, anunciando este ensinamento de Jesus. Jesus, neste trecho, também anuncia o verdadeiro amor, amor que passa pela cruz, amor que passa pelo sofrimento, amor que passa pela dor, que passa pelo cansaço, que passa pelo desgaste. Jesus também anuncia este amor, nesta paixão. É isso também que ele diz, é isso também que ele fala. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Os apóstolos não é capaz de compreender, mas futuramente eles compreendem. Quando Jesus é crucificado, eles compreendem. Ali está a verdadeira concretização do ato de amor. Não há ato de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Isso Jesus diz na Santa Ceia. É isso que Jesus fala. E aí, pouco a pouco, como vai chegando perto da sua paixão, ele vai dizendo mais, vai dando mais detalhes. Não há ato de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Não há ato de amor maior, meu irmão, minha irmã, do que dar a vida por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que o Senhor confia a nós, por aqueles que estão próximos. Não há prova de amor maior do que doar-se, do que se entregar, do que abrir mão da própria vontade, do próprio querer, para um bem comum, para o bem maior de todos. É isto que Jesus nos diz no trecho deste Evangelho. É isso que Jesus nos diz nas entrelinhas deste Evangelho. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Jesus nunca voltou atrás, não reclamou, não murmurou, como uma ovelha destinada ao matadouro. Em silêncio, em total silêncio, ele caminhou até o Calvário. Mas cada passo que Jesus dava, cada gesto seu na cruz, ensinava o verdadeiro amor. E em cada gesto seu se concretizava esta sua fala que ele pediu: gravai bem estas palavras
em vossos corações. Grava bem, porque esse é o verdadeiro amor. É esse o amor que há de tocar os corações, que há de transformar muitas vidas, que há de mudar a vida da humanidade, que há de mudar a história da humanidade, que há de mudar, em particular, a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã. E através do nosso ato de seguir os passos de Jesus, também pode alcançar e mudar a vida de muitas pessoas que estão à nossa volta, pessoas que o Senhor confiou a nós e confia a nós, pessoas que talvez hoje se encontram como ovelhas sem pastores e que nós devemos nos desgastar, nós devemos doar a nossa vida, nós devemos nos sacrificar para que esses também sejam alcançados por esse amor, sejam alcançados por esta paixão. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.